As marcas de Jesus. Deixa eu fazer uma breve reflexão antes de nós entrarmos aqui na Santa Ceia sobre esse assunto. Você sabe que as empresas elas têm uma representação tipográfica, que é o logotipo, que representa a empresa, o ideal da empresa. E quanto mais difundida, quanto mais respeitada essa marca, mais ela tem valor no mercado. Então, quando você pensa em algumas marcas, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí. Quando você pensa olha para esses logotipos, você já sabe de que empresa está falando, não é? Então, essa empresa aí, essa publicação chamada Brand Finance, ela traz o ranking das 10 mais valiosas marcas do mercado. Você sabe que a marca é o valor intangível, você não consegue pegar, mas é um valor. Por exemplo, se você quiser abrir uma empresa e colocar na fachada da sua empresa aquela maçãzinha comida ali, você tem que desembolsar, sabe quanto? 516,6 bilhões de dólares, que é o que vale a marca da Apple. A marca mais famosa, quer dizer, a marca mais valiosa, segundo a Brand Finance, é a Apple, com aquele número lá tá desatualizado, mas a mais famosa é a Apple, com 516 bilhões de dólares, o valor dessa marca, certo? A segunda é a Microsoft, é a segunda marca mais valiosa, sabe quanto? 340 bilhões, 340,4 bilhões de dólares. A Google vem em terceiro lugar. Deixa eu passar aqui, peraí. Está indo aí, meninos? Aí, pronto. A Google tá em terceiro lugar, com 333,4 bilhões. Aí depois vem a Amazon, com 308 bilhões, a Samsung com 99 bilhões, o Walmart com 96 bilhões, TikTok 84 bilhões e Facebook, né, com 75 bilhões de dólares. É o que vale essas marcas. É o que vale essa marca. Agora, a pergunta é o seguinte. Eu estou voltando? Acho que agora vai. Agora, isso. A pergunta é, o que é e quanto vale a marca do cristianismo? O que é e quanto vale a marca do cristianismo? Deixa eu passar para vocês. O cristianismo, nos seus primeiros anos, também tinha uma identidade, uma maneira de se identificar o cristianismo. Você sabe como que a igreja foi chamada nos primeiros anos? Muito bem, parabéns. Baseado em Atos 9, versículo 2, ele lhes pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, quando perguntava assim, de que igreja você é, eles respondiam, eu sou a igreja do caminho. Então, você veja que há uma maneira de identificação. A maneira de identificar aqui é uma expressão, o caminho. Outra expressão foi usada também para identificar o povo, ou o cristianismo, o bom pastor, baseado nas palavras de Cristo, dizendo, eu sou o bom pastor e o pastor dá vida pelas ovelhas. Então, perguntava para aquele povo, de que igreja você é? Sou da igreja do bom pastor. Era assim que eles se identificavam. Aí, passa-se os anos, os séculos, e a igreja usa o primeiro símbolo tipográfico para identificar. Esse aqui é o primeiro logotipo da igreja cristã, sabia? E aqui são as duas primeiras letras do nome Cristo. Ó, Cristo. É a letra Ki, que é o X, e o Ro, que é essa letra parecendo o P aqui. Ó. Ki, Ro, Christos, em grego. Então, essa foi o primeiro logotipo que a igreja usou nos primeiros séculos. Esse aqui você conhece mais, é o peixe. Você sabe que a igreja nos seus primeiros anos, ela era uma igreja perseguida, então era um risco de se identificar como cristão. Então imagina duas pessoas conversando e elas não se conhecem. Para ter certeza que estava se tratando de cristão, então ele fazia um arco assim na terra, fazia um arco assim, ó, na terra, só fazia daqui até aqui, ó. E aí o outro indivíduo, para confirmar que era cristão, ele completava o arco aqui. Aí eles poderiam conversar abertamente sobre o cristianismo, porque estava referindo-se a verdadeiros irmãos. A palavra peixe
em grego é a palavra ictis, que na verdade é um acrônimo, cada letra representando a palavra. Iesu Christos Teu e Hios Soster, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Aqui foi uma lápide de túmulo retirado de um cemitério onde havia cristãos enterrados, né? Muito antigo, do primeiro século isso aqui, ó, do primeiro século. Então os cristãos também usavam esse logotipo para se identificar. Um outro logotipo que foi usado depois de um tempo foi a âncora, baseado exatamente em Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Que esperança que é, gente? A qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-nos sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o fato de Jesus ser o nosso supremo pastor, o nosso supremo sacerdote, para interceder por nós, e esse foi o segundo logotipo, ou quer dizer, o terceiro logotipo que a igreja usou. Mas, de todos os logotipos, ou de todas as marcas que a igreja usou para se identificar, com certeza, nenhuma delas é comparada com a cruz. A cruz é o logotipo por excelência, né, do cristianismo. Se você for em um prédio onde se faz cultos religiosos, e se em cima ou na fachada tiver uma cruz, você sabe que ali não é uma sinagoga judaica. Você sabe que ali não é uma mesquita islâmica. Você sabe que ali não é um templo budista e nem hinduísta. Se tem a cruz, você sabe que é uma igreja cristã. Se você for em um cemitério e em cima da lápide houver uma cruz, você sabe que enterrado ali está alguém que acreditava em Cristo. A cruz nos identifica com o cristianismo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fez muitas coisas, né? Grandes coisas. O apóstolo Paulo foi um grande pregador. Nenhum apóstolo escreveu mais do que o apóstolo Paulo. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi quem mais viajou pregando o evangelho. Os outros não chegaram nem perto. O apóstolo Paulo foi quem mais fundou a igreja, foi quem mais batizou gente, o apóstolo Paulo. E quando ele volta os seus olhos para a sua história passada, ele poderia se gloriar de muitas coisas que ele fez. Mas sabe no que ele se gloriava? Gálatas 6, verso 14. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo era a glória de Paulo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, a cruz de Cristo foi o divisor de águas na vida de Paulo. Você sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja, né? Paulo era implacável. Olha, pensa no homem que queria destruir o cristianismo nos seus primeiros dias. Queria destruir. Ele pessoalmente assumiu a missão de destruir a igreja, de perseguir os cristãos, de colocá-los na cadeia, a fim de que eles fossem julgados e condenados à morte. Ele próprio participou ativamente na morte do primeiro mártir, que foi Estevão, quando ele segurou a roupa daqueles que apedrejavam o servo de Deus. Esse homem foi terrível, implacável perseguidor da igreja. Mas quando ele conheceu a Cristo e o que Cristo fez na cruz do Calvário, isso para ele foi o divisor de águas. Ele era um antes da cruz e se tornou outro depois da cruz, depois do conhecimento do que aconteceu na cruz do Calvário. Nada do que ele fez de conquistas terrestres poderia lhe trazer mais glória do que a glória da cruz. A cruz era a sua libertação. A cruz fez a diferença para ele. Por quê? Porque a cruz trouxe para ele uma nova perspectiva. O mundo já não tinha mais não fazia nenhum sentido mais para ele. Ele chegou a dizer que eu considero tudo como um refúgio para ganhar Cristo. Ele diz também, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Romanos 5,10, ele diz, porque se nós, quando inimigos, gente, quem era o maior inimigo do cristianismo? Paulo. Ele está se referindo a si mesmo, quando nós, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, e onde aconteceu a morte de seu filho? Na cruz.
Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a cruz de Cristo foi a mola propulsora do sucesso espiritual do apóstolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a cruz não mudar a sua vida, o que adianta você conhecer o que aconteceu na cruz? Hã? Se a cruz não mudar a sua vida, nada vai mudar. Eu quero dizer para você que se o que aconteceu na cruz do Calvário não amolecer o teu coração, eu temo que o seu coração seja mais duro que diamante. A cruz de Cristo é a esperança da minha e da sua vitória final. A cruz de Cristo. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele traz algo que eu fico impressionado com o apóstolo Paulo. Viu? Ele se entregou realmente, irmão. Você sabe que o apóstolo Paulo perdeu tudo, né? Você sabe que ele perdeu tudo? Há quem diga que o apóstolo Paulo era casado. Por quê? Algumas evidências. Primeiro, porque ele era membro do Sinédrio. Não era permitido ninguém solteiro como membro do Sinédrio. Então, se ele era membro do Sinédrio, ele era casado. E ele também fala lá em 1 Coríntios, fala assim, olha, aos solteiros digo eu, não Senhor, que seja como eu, não toque em mulher. Por que ele disse isso? Não toque em mulher. Porque a esposa dele, não aceitando a sua conversão ao cristianismo, judia como era, o abandonou. E como a separação não foi por morte ou infidelidade, ele não tinha o direito, biblicamente, de casar novamente. Então, eu não posso tocar em mulher. Ele perdeu tudo, inclusive a própria família. Perdeu tudo. Viveu pelo evangelho, pregando o evangelho. A tanto gentios como judeus. E sofreu tremendamente por conta disso. Aí, lá em Gálatas, capítulo 6, meninos, me ajudem, por favor. Capítulo 6, versículo 17, diz assim, ó, quanto mais, palavras de Paulo, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. O que significa isso, né, irmãos? O que significa carregar no corpo as marcas de Cristo? Bom, quando ele escreveu a carta de Gálatas, capítulo 6, especial, ele já estava debilitado por conta da perseguição física que ele sofreu. No versículo 11 ele fala assim, ó, vede com grandes letras vos escrevi. Bom, isso é um problema de visão, grandes letras, então ele tinha problema de visão, provavelmente por conta das várias surras, violência praticada contra ele mesmo, né? Talvez quando ele escreveu essas palavras, algum vergão estava inflamado nas suas costas. Esse homem se entregou para Cristo e sofreu demasiadamente. Então, o que significa carregar no seu corpo as marcas de Cristo? Ele mesmo diz, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 28. São ministros de Cristo? Fala como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoite sem medida. Em açoite sem medida. Irmãos, presta atenção. Eu não sei quantos já apanharam aqui da mãe. minha mãe, Dona Tita. A Dona Tita não alisava não, viu? Não alisava. Eu já apanhei da mãe com cinto, já apanhei de chinelo. Aliás, foi minha mãe que inventou o míssil teleguiado. Você sabia disso, não? Não tem o míssil teleguiado? A minha mãe que inventou. Quando ela jogava o chinelo, eu virava a esquina, o chinelo virava e ainda pegava ainda. Foi sua mãe, não foi? Minha mãe já me bateu de vara. Você já viu falar em tal de vara de marmelo? Pois aquela varinha é terrível, irmãos. Porque ela não quebra, ela dobra e não quebra e assovia quando bate ainda. Minha mãe já bateu, sabe de quê? De mangueira. Alguém já apanhou de mangueira aqui? Jesus amado, mas dói. Você bate nas costas, você vira as costas assim. Ai, é terrível, terrível. Minha mãe já bateu de fio. Hein? Fio de ferro. É. Isso é nada, isso é nada. Um dia eu estava fazendo pirraça lá para minha mãe, ela não tinha nada para me bater, ela estava fazendo um frango, como ela não tinha nada para bater, ela pegou o frango pelo pescoço e ó. Minha Dona Tita não era brincadeira, não alisava.
Outro dia ela estava na cozinha cortando não sei o que com a faca. Ela não tinha que bater, ela pegou a faca, irmã. Mas não bateu com a faca, bateu com a costa da faca, assim, na cabeça. Minha mãe não era brincadeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amo minha mãe de paixão, viu? Sou o que sou hoje, graças ao que recebi da minha mãe. Hoje em dia, as pessoas falam assim, não dá uma palmada na criança não, porque você vai traumatizar a criança pro resto da vida. Talvez a Susana Richthofen não recebeu nenhuma palmada, né? É possível que não tenha recebido nenhuma palmada, né? Pois é, muito bem. O apóstolo Paulo recebeu muitos açoites. Não é como o cinto da mamãe, viu? O cinto da mamãe queima a pele, fica lá ardendo a pele, né? As tiras de couro de um chicote chamado de flagelo no tempo de Paulo era couro ressequido, cheio de quinas. Quando pegava na pele, cortava a pele, não marcava a pele, cortava a pele. Havia ossos na ponta e chumbo na ponta, de maneira que quando batia a ponta, cravava na costela, e quando puxava vinha pele e carne junto, e sangue e tudo mais. Aí ele está dizendo assim, ó, em açoites sem... Meu Deus do céu, o que é isso, irmãos? Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Você sabe que era proibido pela lei açoitar alguém mais do que 39 vezes? Não podia ser 40, tem que ser 39. Por isso que ele fala quarentena de açoite menos um, porque era permitido somente 39. 39 chicotadas. Mas quantas vezes recebeu essa quantidade de 39 chicotadas? 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com vara. A vara que bateu no apóstolo Paulo não era vara de marmelo, não, viu? Era vara inflexível. Quando batia, marcava, inflamava as costas. Quantas vezes? 1 vez. 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Gente, não é uma pedrinha que você recebe, não. Não é. Era apedrejado. O dia que ele foi apedrejado, que foi 1 vez só, por que foi 1 vez? Claro, que se fosse 2ª vez ele não aguentaria. O dia que ele foi apedrejado, os soldados romanos intervieram e não permitiram que continuassem, porque ia matar o apóstolo Paulo. Era pedra mais violenta mesmo, que batia no seu corpo, na sua cabeça, caiu como morto, quase morreu. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ficou lá, à deriva. Olha que perigo, né? Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas de Cristo. Então, olha só, olha o que esse homem trazia. Ele dizia assim, ó, a mim ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eis as marcas de Jesus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você foi marcado por causa da sua fé. Por exemplo, eu tenho algumas marcas de Jesus no meu corpo, viu? Outro dia, eu estava na cidade de Conceição de Aparecida, no sul de Minas Gerais. Eu fui lá colocar o projetor de vídeo no teto, porque não estava. E aí, Tonico, que era o ancião da igreja, me ajudou. Eu tinha comprado uma trena bem novinha. E eu tinha que medir a distância do som até o projetor para ver quantos metros de cabo a gente ia comprar. Vai lá, Tonico, pega lá a ponta. Sabe aquela pontinha que tem um ferrinho lá? Então puxa, Tonico, vai lá, puxa. Foi lá no fundo, deu quanto? 5 metros. Então solta, Tonico. Ai, meu Deus do céu. Solta. Veio que nem uma serpente assim, mano. Aquela ponta bateu no meu olho com toda a violência, que não deu tempo nem de fechar. Bateu dentro do olho, numa violência. Quando bateu, eu coloquei a mão no olho, caí no chão, rolava de dor, gritando, ai, meu olho, meu olho, meu olho. E quando eu tirei a mão, não enxergava nada. Você sabe que você tentar enxergar através de um box enfumaçado? Era o que eu tentava fazer e não conseguia. E eu gritava assim, Tonico, fiquei cego, perdi minha visão, Tonico. Me ajuda aqui, Tonico, perdi minha visão. Um desespero. Vamos para o hospital, vamos correr para o hospital. Ele não dirigia, eu tinha que dirigir. Com a mão assim. Vamos para o hospital. Fui para o hospital.
Olha que coisa, né? Fui para o hospital, cheguei lá, não tinha recurso, tinha que mandar para Passos, e Passos ficava ainda mais longe de onde eu morava, que era Alfenas. Se não, eu estou indo na direção contrária, tem que ser para Alfenas. Não, Alfenas nós não temos hospital lá, eles não tinham, não tem uma palavra lá que eu estou esquecendo o nome. É convênio, não tem convênio lá com Alfenas. Aí eu falei assim, não, eu não vou para Passos, eu vou para Alfenas, eu moro em Alfenas, eu preciso ir para Alfenas. Então eu peguei o carro, estava em Conceição de Aparecida, 75 quilômetros de distância, com o olho assim, e fui dirigindo até chegar lá em Alfenas. Fui atendido e, graças a Deus, não deu descolamento de retina, fiz o tratamento, foi 3, 4 dias para sumir aquela mancha, né? Quase perdi a minha visão. Mas se você olhar fixamente nos meus olhos, você vai ver que uma pupila é mais dilatada que a outra. É a marca de Jesus no meu. Eu carrego a marca de Jesus aqui, a pupila uma maior que a outra. Está aqui para comprovar. E agora você não sabe, é melhor. O, o olho acidentado, eu fui fazer o exame de vista. O médico falou assim, ó, coloca a mão aqui e leia. O olho não acidentado, não estou enxergando direito. Coloca aqui, enxergava tudo. Enxergava tudo. Não dá para entender um negócio desse? É uma marca boa. Você vê outra marca? Eu estava comportando no Mato Grosso. Você sabe que o sol de Mato Grosso é um sol para cada um, né? Terrível, terrível, terrível. Eu tinha que comportar, irmão. Eu saía naquele sol sem protetor solar. Nunca fui de usar protetor, até hoje não uso protetor solar. E aí eu carrego. Hoje está mais claro, algumas manchas aqui no meu rosto, mas tinha manchas mais profundas, né? Tive que fazer tratamento de clareamento de pele. É uma das marcas que eu trago também. Eu pergunto para você, qual é a marca que você tem de Cristo? Possivelmente você foi desempregado porque você teve que dizer não para o seu patrão por conta do sábado. É uma marca que você traz. Não é uma marca visível, mas é uma marca, né? Qual é a marca que você traz no seu corpo? O apóstolo trouxe essas marcas mais visíveis. O corpo de Paulo era todo marcado, todo marcado. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você continuaria servindo a Jesus se alguém ferisse o seu rosto, se alguém cuspisse na sua face, se alguém lhe ameaçasse de morte, ou se alguém dissesse para você assim, ó, nega Cristo, ou então será devorado por feras no Coliseu? Você continuaria servindo a Jesus? Esses homens não tiveram que escolher entre um emprego ou a inimizade de um familiar que não entendeu a conversão. Eles tiveram que escolher entre a vida e a morte. Outros tantos foram pendurados em estacas e colocado piche sobre eles, e ali atiravam uma flecha incandescente sobre o seu corpo que o incendiava para que a luz produzida pudesse clarear o massacre aqui embaixo. Você continuaria servindo a Jesus se isso acontecesse contigo? O apóstolo Paulo serviu a Cristo independentemente das perseguições. Ele foi fiel até o último momento. E você sabe que ele, no final da sua vida, teve a sua cabeça desprendida do teu corpo, sendo ceifada a sua vida por conta do Evangelho. Bom, a pergunta que tem no seu coração aí é a minha pergunta também. Como Paulo conseguiu? Mesmo passando por tamanhas dificuldades e sofrimentos, provações, como ele foi capaz? Irmãos, como foi capaz? E aqui, amigos, eu digo para você, tenho que dizer, não há atalhos. É preciso fazer o que aquele homem fez. Você sabe o que o fez suportar tamanho sofrimento? Foi essas palavras aqui, ó. Passa para mim, meninos, por favor. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por conta da sua entrega total, sem reserva, que ele conseguiu. Ei, olha aqui para mim. Você sabe o que nós fazemos? Nós não nos entregamos totalmente. Você sabe por que a gente fica fazendo conta de se a gente devolve dízimo ou não devolve, se a gente dá oferta ou não oferta? Porque a gente não entregou totalmente a nossa vida a Jesus. E aí, quando vem o sinal do primeiro conflito, da primeira dificuldade, a gente fica pensando realmente se vale a pena ser cristão.
Às vezes dá vontade de desistir de tudo. Por quê? Porque nós nos entregamos com reservas e não sem reservas. Paulo não. Paulo ele disse, olha, a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, essa é a única maneira de você suportar esse longo inverno de pecado que existe nesse mundo. Essa é a única maneira, a única maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo foi marcado, foi ou não foi? Paulo disse, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Cristo antes de Paulo, antes de você, antes de mim, ele mesmo foi marcado. E você quer saber de uma coisa? Pela eternidade inteira. Ele sustentará essas marcas. Um dia nós iremos olhar para as feridas nas mãos de Cristo, pelo menos para as cicatrizes, né? Iremos perguntar para Jesus. Iremos perguntar para Jesus assim, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são feridas com que foi ferido na casa de amigos meus. Zacarias 13, versículo 6. O Senhor Jesus foi marcado para todo sempre. Você sabe o que o motivou a ser marcado? Adivinha o que foi? O amor que ele sentiu por você, que ele sentiu por mim. Ele se deixou marcar porque ele te amou. E sabe que a marca que ele recebeu foi exatamente na cruz do Calvário. Então eu pergunto para você, meu amigo, meu querido irmão e minha querida irmã, você tem sido marcado por Cristo? Você tem se permitido marcar por Cristo? Ou você é daquele tipo de pessoas que fazem concessões da sua fé? Sabe, daquela assim, Deus não vai se importar. Ou então, eu vou pedir perdão para Deus e Ele vai me perdoar. Queridos, não tem coisa mais terrível para um cristão do que viver acreditando que há um céu, mas negando a fidelidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos aqui na mesa com os emblemas dessa marca que ele recebeu. A marca que ele recebeu aqui na mão, né? E nos pés, e no lado. Está aqui os emblemas, que simbolizam justamente esse sacrifício por amor. A pergunta é, o que nós temos feito para retribuir? Nós podemos retribuir? Claro que podemos retribuir, queridos. Claro. Um dia chegaram para Lutero e falaram assim, negue, retrate-se. E ele disse, como que eu poderia retratar o meu melhor amigo? Como que eu poderei negar o meu melhor amigo? E por tantos anos eu tenho servido e a minha vida é o que é hoje graças ao que ele fez por mim. Eu tenho esperança de estar na eternidade. Eu tenho esperança. Graças ao que ele fez por mim na cruz. Como eu poderei negar o meu mestre? Então eu pergunto para você nessa noite. Você tem sido marcado por Jesus? Você tem se permitido sofrer algumas marcas? Eu quero dizer para você que um dia as marcas que você se permitiu receber por amor a Cristo nessa terra desaparecerão. Desaparecerão. Porém, a marca que Cristo recebeu por você nunca, jamais desaparecerá. O apóstolo Paulo, quando ele... Você viu como é que ele sofreu, né? Você viu como é que ele sofreu? Mas quando ele refletia sobre o seu sofrimento, ele disse, porque nossa leve e momentânea tribulação, o que é isso? Para aí, para. O apóstolo falando que a tribulação dele era leve e o quê? Momentânea. Ele disse, olha, eu sofri. Eu 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Eu fui fustigado por várias 3 vezes. Fui apedrejado uma vez. Voragem do mar 3 dias. Mas eu quero dizer para você que tudo isso foi uma leve e momentânea tribulação. Sabe por quê? Porque os meus olhos estão no céu. Meus olhos estão na recompensa. Porque isso tudo produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós temos um céu para ganhar. Nós iremos estar lá. E o dia que você chegar lá no céu, quando você vê aquela maravilha, quando você vê tudo aquilo que Deus preparou para você,
Coisas essas que você e eu somos incapazes de imaginarmos. Quando nós chegarmos lá, nós iremos exprimir a seguinte expressão: como foi fácil entrar no céu. Grandes coisas eu ganhei, porque não perdi. O que eu perdi não posso considerar em comparação ao que ganhei. Como foi fácil entrar no reino dos céus. Queridos amigos, se permitam, porque aquele que te amou, amou até o fim. Ame a Cristo até o fim. Deixa Ele conduzir a sua vida. Não importa se você tiver prejuízo à frente. Não importa. Qualquer perca que você tiver por Cristo será recompensada. Se não nessa terra, mas no céu. Você vai pisar sobre ouro. Você vai morar em mansões. Você vai ter uma vida eterna que nunca vai envelhecer. Jovem por toda a eternidade. E viverá para sempre com seus amigos, seus irmãos, seus familiares. Nunca mais vai chorar. Nunca mais sentir dor. Nunca mais vai ter lágrimas escorrendo dos seus olhos. Porque essa é a promessa. A tribulação que você ora estiver passando não pode ser comparada com a glória que será revelada em você. Quantos nessa noite gostariam assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer de tudo para não largar as tuas mãos. Senhor, me ajuda, Pai, por favor, a não negar o teu nome. Pai, eu estou sendo provado. Pai, eu estou sendo tentado a abandonar a fé. Estou sendo tentado a duvidar do teu amor. Mas, Senhor, me ajuda a ir até as últimas consequências e até o final por Ti. Quantos gostariam? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Nós iremos fazer o seguinte. Em obediência ao que Jesus nos ensinou, né? Nós iremos lavar os pés uns dos outros. É um preparativo para recebermos aquilo que marcou Jesus. Quer dizer, os benefícios da sua morte. Aqui está a representação do corpo e do sangue de Cristo. Então vamos lá, participemos em humildade, em alegria, em singeleza de coração, junto com o nosso amigo, nosso irmão e nossa irmã, e depois voltaremos para cá, tá bom? Amém. Graças a Deus, nós participamos ali do cerimônia do lava-pés, e louvamos a Deus porque essa cerimônia é uma cerimônia muito especial, onde aprendemos o valor da humildade, né? O valor de estarmos entre amigos, irmãos, nos amando, nos respeitando, nos aceitando. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quando você reclina aos pés de alguém para lavar-lhe os pés, é como você estivesse dizendo: olha, eu sou teu servo. Quando troca os papéis, aquele que recebeu a lavagem dos pés, lava os pés também, para dizer exatamente a mesma coisa. Porque no reino de Deus não está a grande nem pequeno. Todos nós seremos iguais, né? Somos iguais. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois eu vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Não tem coisa que o Senhor Jesus mais almeja do que estar conosco nessa cerimônia que nós estamos fazendo hoje. Ele não ativou a cena. O Senhor Jesus vai estar encabeçando uma mesa prateada de quilômetros de extensão. Nossos olhos podiam vê-la até o final. E aí o Senhor Jesus vai dar ordem aos seus anjos que nos servirá, e ali ele vai provar mais uma vez do fruto da videira, porque ele falou que não mais beberei até que ela se cumpra no reino dos céus. Ele está esperando esse dia em que ele vai tomar novamente desse suco, juntamente conosco. E tomando pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de vós. Queridos amigos, aqui está realmente o símbolo máximo do sacrifício de Cristo por nós. Aqui está. O pão que foi amassado, o trigo que foi moído, representa aquele corpo frágil de Cristo que foi amassado e moído pelas nossas transgressões, oferecido para que eu e você pudéssemos sonhar com a vida eterna.
para que nós pudéssemos ter esperança, para que a luz pudesse ser acesa lá no fim do túnel, trazendo a cada um de nós a esperança, trazendo paz. A fruto da videira, né? A uva amassada para que dela pudesse ser extraído néctar, o puro néctar. Também Jesus foi amassado, foi esmagado pelas nossas transgressões. Deixou escorrer naquele madeiro aquele sangue precioso que o apóstolo Pedro nos diz que foi o motivo da compra de cada um de nós. Nós não fomos comprados por ouro e prata ou coisa corruptível, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula. Ele diz isso. Está aqui, queridos, está aqui. Participemos todos em memória e também em louvor a Jesus Cristo. Que Deus abençoe você ao participar. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Tendo essas palavras em mente, eu peço a cada um dos irmãos que nós possamos se colocar de joelhos, elevar o coração, os nossos pensamentos a Deus em oração. Pai querido, Deus amado, que privilégio, Senhor, estar reunidos aqui com cada um dos nossos queridos irmãos para participar desses emblemas, ao qual o nosso pastor já comentou. Emblemas esse, Senhor, aconselhado pelo Senhor mesmo. O Senhor mesmo disse que enquanto nós estivermos participando, nós estaria falando para o mundo, eu acredito que o Senhor volta. Eu estou testemunhando. Todas as vezes que participamos, nós só estamos dizendo, nós testemunhamos aqui da presença do Senhor no nosso meio. Nós estamos testemunhando que o Senhor é nosso alimento, porque o Senhor é o pão que nos sustenta. Desde o princípio, Senhor, do mundo, foi por meio desse pão que o teu povo foi alimentado. Mas aparentemente é um simples pão. Mas não é assim que teu povo vê. Não é assim que vê os teus filhos. Porque esse pão, ele nos fortalece, nos faz criar nervos e tendões, raiz mais profunda, que o inimigo não pode arrancar com as mais terríveis tentações. Não pode, pois ficaremos inabalável quando estamos ligados a ti por meio desse pão. Esse pão vai além da nossa imaginação. Esse pão vai além do simbolismo que aqui aparece. Esse pão aqui é teu poder, atuando na vida de cada um daqueles teus filhos e filhas que aqui estão e aqui se entregam e aqui vão comer, participar desse símbolo com o coração aberto para que o Senhor faça morada aqui dentro de nós e estejamos preparados para a tua breve volta. Abençoa esse pão que aqui está, Pai. Essa bênção eu te peço em nome de Jesus. Amém. Todos tenham recebido e todos nós participemos. Que a graça do Senhor Jesus
Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Podem retirar do plastiquinho. Vou esperar que todos se retirem. Agora podem retirar. Pronto. Pronto? Pronto. O Alan, vou esperar que o Alan tire ali. Aí, pronto. Amém, né, Alan? Alan, consegui. Calma, Alan, calma. Espera aí um pouquinho. Eis aqui, queridos irmãos, o símbolo sagrado do corpo de Cristo moído na cruz do Calvário para nos salvar. As marcas que ele recebeu naquele corpo imaculado. Participemos todos nós juntos em memória de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mais uma vez eu vou convidar aqueles que puderem, nós vamos colocar de joelhos, pedir as bênçãos de Deus sobre o suco de uva. Poderoso Deus, nosso Pai e nosso Criador. Alegria para nós é estarmos participando aqui da sua mesa, Pai. Nesse momento tão especial para as nossas vidas. Muito obrigado por isso, Pai. Participamos do pão, simbolizando o corpo de Cristo. Aquele que foi pregado numa cruz, para que tivéssemos vida, Pai. E nesse momento nós vamos participar do outro símbolo, do vinho, do suco da uva, simbolizando o sangue de Cristo que foi vertido naquele madeiro, na cruz do Calvário, para que tivéssemos a salvação, para que a graça chegasse até nós, Pai. E agora de joelhos aqui, estamos te agradecendo, Senhor, por imenso sacrifício feito por cada um de nós. E te pedindo a fé necessária, Pai, para que possamos honrar
o sacrifício que foi feito por nós, Pai. E também declaramos que aceitamos esse sacrifício, Pai. Que tomamos posse da bênção que o Senhor concedeu para cada um de nós. Aceitamos a Jesus, aceitamos a graça. E nesse momento nós pedimos, Pai, que por intermédio desse símbolo, o Senhor mais uma vez purifique a nossa vida, Pai. Limpa os nossos pecados. Joga nas profundezas do mar, Pai. Para que a partir desse momento aqui, Pai, estejamos limpos diante da sua santa presença. Que possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, aqui nessa terra e também na nova terra que está por vir, Pai. Limpa e salva o seu povo. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aqueles que vão participar de igual forma, por favor, se levantem. Vão recebendo, podem ir se assentando. E esperem que todos recebam, para que todos participem juntos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pois que nunca fez injustiça, e nem dolo, nem algum achou-se em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos amigos, o que me faz acreditar que Jesus voltará a essa terra é o fato de ele ter derramado aqui o seu sangue. O sangue de Cristo é semente, fez brotar em todo esse vasto planeta, de uma extremidade da terra a outra, pessoas que acreditam nele. A maior religião do mundo é a religião cristã. 2,3 bilhões de adeptos, graças ao sangue de Cristo simbolizado por esse néctar puro da uva. Tomemos todos em memória de Jesus. Amém. O cálicezinho é descartável, se você quiser levar para casa como lembrança, tá aí um rótulozinho, Semana Santa 2024, a última vitória foi conquistada por nós na cruz do Calvário.
A Bíblia fala assim: se depender de vitória, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, porque nós estamos reconciliados com Cristo e assim permaneceremos até o dia em que Ele retornar a esse mundo para nos salvar. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós